O telemóvel vibrou sobre a mesa de mármore com uma insistência que cortava o silêncio da sala. Miguel ergueu os olhos do copo de whisky e viu o nome na tela: Banco Privado. Atendeu, seco. Sim. Do outro lado, a voz do gerente soou quase divertida. Sr. Ferreira, tem uma transferência de 20 milhões de euros na sua conta corrente. Deseja verificar o saldo agora? Miguel franziu o sobrolho. Ele não estava à espera de dinheiro nenhum. Só quero ver meu saldo, respondeu, num tom que pretendia ser indiferente. O gerente soltou uma gargalhada curta, como quem partilha uma piada privada. Como quiser, senhor. Está tudo aí. Miguel abriu a aplicação do banco e o número apareceu: 20 milhões de euros. O coração deu um salto. Ele conhecia apenas uma pessoa no mundo capaz de fazer uma transferência daquela magnitude sem aviso. E essa pessoa era precisamente aquela que ele jurara nunca mais contactar. Fechou os olhos e viu o rosto de Tomás, exatamente como da última vez, há 5 anos, no aeroporto de Lisboa. Tomás chorava em silêncio enquanto Miguel virava costas e embarcava para Londres sem uma palavra de despedida. É melhor assim, mentira ele para si mesmo naquela noite. Melhor para quem? Para a família Ferreira, claro. Para o império imobiliário que o pai construíra com unhas e dentes. Para a reputação imaculada de uma das mais antigas famílias católicas do Porto. Melhor para todos, menos para o seu coração, que desde então batia meio morto. Agora, 5 anos depois, Tomás enviava-lhe 20 milhões sem uma linha, sem uma explicação. Miguel sentiu o estômago revirar. Orgulho, raiva, saudade, tudo se misturava numa náusea violenta. Ligou para o número que ainda sabia de cor, embora tivesse prometido apagar. Tocou uma vez, 2. Atenderam. Miguel. A voz de Tomás estava mais grave, mais segura, mas ainda era ele. Que brincadeira é esta? Perguntou Miguel, sem saudação. Não é brincadeira. É teu. Eu não quero o teu dinheiro. Não é meu. É teu por direito. Metade do que construímos juntos antes de Tomás parou. Antes de tu fugires, completou Miguel mentalmente. Não construímos nada juntos. Eu parti. Tu ficaste. E tu achas que fiquei inteiro? A voz de Tomás tremeu levemente. Recebi a herança do meu padrinho há 3 meses. Ele deixou-me tudo. Eu dividi ao meio. A parte que te cabe está na tua conta. Miguel riu, um riso seco e amargo. Queres comprar o meu silêncio? Acha que com dinheiro eu esqueço o que fizeste publicar nos jornais? 2 anos depois de teres ido embora, sim, eu dei uma entrevista. Disse que era gay. Disse que tinha amado alguém que não teve coragem. Não disse o teu nome. Mas toda a gente percebeu. Miguel apertou o copo com tanta força que o cristal rangeu. O meu pai quase teve um enfarte. Perdi contratos, perdi amigos, perdi tudo. Perdeste-me a mim? Corrigiu Tomás, baixo. Isso foi escolha tua. Silêncio pesado. Miguel sentia o peito arder. Queria gritar, queria chorar, queria atravessar a linha e abraçar aquele homem que ainda via em sonhos todas as noites. Mas o orgulho, esse velho demónio português, mantinha-o pregado ao chão. Não quero o dinheiro, repetiu. Então devolve. Mas fala comigo primeiro. Encontra-me em Lisboa. Só uma vez. Depois, se quiseres, desapareço para sempre. Miguel fechou a chamada sem responder. Ficou ali, de pé no meio do apartamento de luxo em Londres, olhando para o Tamisa escuro lá embaixo. 20 milhões. Um pedido de encontro. E o passado inteiro a bater-lhe à porta como um credor impaciente. Na manhã seguinte, comprou bilhete só de ida para Lisboa. Não sabia se ia devolver o dinheiro, se ia gritar, se ia implorar perdão. Só sabia que não podia continuar a fugir. Quando aterrou no Humberto Delgado, o ar quente de julho envolveu-o como um abraço antigo. Apanhou um táxi até ao hotel em Alfama que Tomás indicara por mensagem, apenas coordenadas, nenhuma palavra a mais. Subiu ao quarto, tomou banho, vestiu-se com cuidado excessivo. Às 8 em ponto, desceu ao bar do terraço. Tomás estava lá,
de costas para o rio, um copo de vinho tinto na mão. O tempo tinha sido generoso, os cabelos mais curtos, o rosto mais marcado, mas os olhos azuis continuavam os mesmos, profundos, inquietos, capazes de desarmar qualquer defesa. Quando o viu, Tomás levantou-se devagar. Olá, Miguel. Olá. A voz saiu rouca. Sentaram-se frente a frente. O sol desaparecia por trás dos telhados, tingindo tudo de laranja. Nenhum dos dois sabia por onde começar. Recebi o dinheiro, disse Miguel por fim. Eu sei. Vim para devolver. Tomás sorriu, triste. Podes fazê-lo amanhã. Hoje, só queria ver-te. Miguel engoliu em seco. Por que agora? Porque o meu padrinho morreu e me deixou uma carta. Nela, pedia-me que corrigisse os erros que pudesse. O maior erro da minha vida foste tu que partiste. Ou eu que te deixei partir. Não sei mais. Miguel baixou os olhos. Sentia a garganta apertada. Eu tinha medo, Tomás. Medo do meu pai, medo do que diriam, medo de perder tudo. E perdeste tudo na mesma. Só que perdeste também a ti próprio. As palavras acertaram como facas. Miguel levantou-se bruscamente. Não vim aqui para ser julgado. Tomás segurou-lhe o braço. O toque foi elétrico. 5 anos sem contacto e ainda assim a pele reconhecia-se. Não te estou a julgar. Estou a pedir-te que fiques. Só esta noite. Fala comigo. Grita comigo. Faz o que quiseres. Mas não fujas outra vez. Miguel olhou para aquela mão no seu braço. Sentiu as lágrimas subirem, quentes, inevitáveis. Pela primeira vez em anos, deixou-as cair. Eu nunca deixei de te amar, sussurrou. Nem um dia. Tomás fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem ao mesmo tempo salvação e castigo. Então fica, pediu. Vamos tentar consertar o que sobrou. E assim, sob o céu de Lisboa que escurecia devagar, 2 homens partidos começaram, com medo e tremor, a colar os cacos um do outro. Na manhã seguinte, Miguel acordou com o som do tram 28 a passar lá embaixo, rangendo nos carris. O quarto cheirava a mar e a café. Tomás dormia ao seu lado, de barriga para baixo, o lençol descaído até à cintura. Miguel observou longamente, como quem redescobre um mapa antigo. As costas largas, a cicatriz pequena no ombro esquerdo, recordação de uma queda de bicicleta quando tinham 17 anos. Tudo igual, tudo diferente. Não tinham feito amor. Apenas falaram até o céu clarear, choraram, riram de memórias absurdas, calaram-se quando as palavras doíam demais. Adormeceram de mãos dadas, como adolescentes outra vez. Miguel levantou-se sem fazer barulho, foi à varanda. Lisboa acordava preguiçosa sob um sol já forte. Pensou no dinheiro. Nos 20 milhões que continuavam na sua conta. Pensou no pai, em como reagiria se soubesse que o filho estava de novo com aquele rapaz do Porto. O velho Ferreira nunca perdoara a entrevista de Tomás. Chamara-lhe o traidor, até ao último dia. O telemóvel vibrou. Uma mensagem do irmão mais velho, Pedro: pai quer falar contigo urgentemente. Liga-lhe. Miguel sentiu o estômago encolher. Como é que Pedro sabia que ele estava em Portugal? Alguém o vira? Impossível. Ou talvez não. Tomás apareceu na porta da varanda, só de boxers, cabelo despenteado. Bom dia, disse, voz ainda rouca de sono. Bom dia. Miguel mostrou-lhe a mensagem. Tomás leu e franziu o sobrolho. Queres ligar? Não sei. Então não ligues ainda. Vamos tomar café, passear, respirar. Depois decides. Foram os dois a pé até à Praça do Comércio, misturaram-se na multidão de turistas, compraram pastéis de nata quentes numa pequena loja escondida. Riram quando o recheio queimou a língua de Miguel. Por momentos, parecia que o tempo não tinha passado. Mas bastava um silêncio mais longo para a realidade voltar. Sentaram-se num banco virado para o rio. Tomás falou primeiro. Eu nunca te traí. Quando dei a entrevista, já tinhas partido há 2 anos.
Precisava de respirar, Miguel. Precisava de dizer em voz alta quem eu era, porque dentro de mim estava a morrer. Eu sei. Mas doeu na mesma. Eu sei que doeu. Tomás pegou-lhe na mão. Mas também doeu quando desapareceste sem um adeus. Doeu quando soube que estavas com aquela modelo inglesa só para as fotos nos jornais. Doeu cada vez que via uma notícia tua e tu parecias tão vazio. Miguel baixou a cabeça. Eu estava vazio. Continuo. Então deixa-me ajudar a encher outra vez. O telemóvel vibrou de novo. Desta vez era o próprio pai. Miguel atendeu, coração aos saltos. Miguel, onde estás? A voz do velho era dura como sempre. Em Lisboa. Com quem? Silêncio. Responde, rapaz. Com o Tomás. Do outro lado, um suspiro longo, cansado. Volta ao Porto. Temos de falar. A empresa está em risco. Preciso de ti aqui. Que risco? Não é conversa para telefone. Vem amanhã. A chamada terminou. Miguel olhou para Tomás, pálido. A empresa do meu pai está com problemas. Quer que eu vá ao Porto? Tomás apertou-lhe a mão com mais força. Queres que vá contigo? Não sei se aguento apresentar-te outra vez àquele homem. Então vou como amigo. Só como amigo. Ele não precisa de saber mais por enquanto. Miguel sentiu uma onda de gratidão misturada com terror. Aceitou. No dia seguinte, apanharam o Alfa pendular cedo. A viagem foi silenciosa. Cada um perdido nos seus pensamentos. Miguel lembrava-se da última vez que apresentara Tomás ao pai, um jantar tenso, o velho Ferreira olhando Tomás como quem avalia uma ameaça. No fim, dissera apenas, este rapaz não é para ti, Miguel. E Miguel, covarde, escolhera obedecer. Chegaram ao Porto ao fim da manhã. A casa da família, uma vila imponente na Foz, parecia mais fria do que nunca. O pai esperava-os na sala de estar, sentado na poltrona de sempre, mais magro, mais grisalho. Entra, Miguel. E tu, olhou Tomás, podes esperar no jardim. Tomás não discutiu. Saiu. O velho Ferreira foi direto. A empresa tem uma dívida de 30 milhões. Os bancos apertam. Preciso que faças um casamento de conveniência com a filha do Sousa, do grupo Sousa e Filhos. Eles limpam a dívida em troca da fusão. Miguel sentiu o chão sumir. Casamento. Sim. A rapariga é bonita, educada. Não te vai dar problemas. Eu não amo ninguém, pai. E nunca vou amar uma mulher. O velho bateu com o punho na mesa. Amor. Amor não paga dívidas. Amor não mantém 200 empregos. Cresce, Miguel. Eu cresci. E sei quem sou. Sabes? Então prova. Casa com a rapariga e eu esqueço o passado. Recusa e perdes tudo, a herança, o apelido, o teu lugar na empresa. Miguel tremia. E se eu recusar? Então estás morto para mim. Saiu da sala como um sonâmbulo. Encontrou Tomás no jardim, encostado à balaustrada, olhando o mar. Ele quer que eu case com uma mulher para salvar a empresa. Tomás virou-se devagar. Nos olhos, uma dor antiga. E tu o que vais fazer? Não sei. Tomás aproximou-se. Escuta-me. Eu tenho dinheiro agora. Posso ajudar a empresa. Posso pagar parte da dívida. Não precisas de te vender. Miguel abanou a cabeça. Ele nunca aceitaria dinheiro teu. Diria que é dinheiro sujo. Então deixa a empresa afundar. Vem comigo. Começamos do zero. Miguel olhou para o mar revolto. Sentia-se entre duas falésias. De um lado, o dever, o apelido, o legado. Do outro, o amor, a liberdade, o risco. Preciso de pensar, disse por fim. Tomás assentiu, mas nos seus olhos havia uma sombra nova. Medo de perder outra vez. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir.
Caminhou pela casa às escuras, memórias a assombrá-lo. No quarto de hóspedes, encontrou Tomás acordado, sentado na cama. Não consigo dormir também, confessou Tomás. Sentaram-se lado a lado. Falavam baixo para não acordar a casa. Se eu recusar o casamento, perco tudo, disse Miguel. Se aceitares, perdes-me a mim. As palavras pairaram, cruas. Eu sei. Tomás pegou-lhe na mão. Escolhe-te a ti próprio pela primeira vez na vida. Miguel chorou em silêncio. Sabia que Tomás tinha razão. Mas a coragem ainda parecia um luxo demasiado caro. 3 dias depois, Miguel ainda não dera resposta ao pai. A tensão na vila era palpável. O velho Ferreira mal falava, limitando-se a olhares cortantes. Tomás mantinha-se discreto, mas Miguel via-o cada vez mais inquieto. Numa tarde de chuva forte, Miguel recebeu uma chamada inesperada. Era Joana, a filha do Sousa, marcada para o casamento de conveniência. Podemos encontrar-nos, pediu ela, voz suave. Sem pressão. Só para conversar. Miguel aceitou, curioso. Encontraram-se num café discreto na Baixa Portuense. Joana era bonita, morena, olhos inteligentes. Sorriu com tristeza quando se sentaram. Eu sei o que os nossos pais estão a planear, começou ela. E sei que tu não queres. Miguel surpreendido. Sabes? Sei que és gay. Sei do Tomás. Toda a gente que importa sabe, Miguel. Os tempos mudaram um pouco. Ele corou. Então por que aceitas esta farsa? Porque o meu pai também me pressiona. Mas eu tenho uma proposta diferente. Joana baixou a voz. Casamos no papel. 1 ano. Depois divorciamo-nos por mútuo consentimento. Durante esse ano, as empresas salvam-se, os pais ficam felizes, e nós vivemos as nossas vidas. Miguel franziu o sobrolho. E o Tomás? Ele percebe. Eu tenho a minha própria história. A minha namorada chama-se Rita e está farta de se esconder. Miguel quase riu do absurdo. 2 pessoas gays a casarem-se para salvar impérios familiares. Era tão português, tão trágico, tão possível. Preciso de pensar, disse. Pensa rápido. O meu pai quer anunciar o noivado na próxima semana. Quando contou a Tomás, este ficou em silêncio longos minutos. É uma solução segura, disse por fim. Ninguém perde tudo. Tu mantens a empresa, eu mantenho-te à distância. Não quero à distância. Mas também não queres perder o legado. Miguel sentiu o coração partir-se outra vez. Há uma terceira via. Tomás olhou fixamente. Só se tiveres coragem de enfrentar o teu pai de frente. Dizer não ao casamento, oferecer o meu dinheiro, assumir quem és publicamente. Ele deserdar-me-á. Talvez. Mas serás livre. Naquela noite, Miguel tomou uma decisão. Escreveu uma carta ao pai, longa, honesta, dolorosa. Contou tudo, o amor por Tomás, o sofrimento dos anos de negação, a impossibilidade de viver uma mentira. Deixou a carta na mesa do pequeno almoço e saiu com Tomás para Lisboa, sem olhar para trás. O velho Ferreira leu a carta sozinho. As mãos tremiam. Pela primeira vez na vida, chorou. Mas o orgulho era mais forte. Ligou para o advogado, retira o nome do Miguel de todos os documentos. Ele já não é meu filho. A notícia correu rápido nos círculos empresariais. Escândalo na família Ferreira. O filho pródigo vira costas ao império. Jornais sensacionalistas publicaram fotos antigas de Miguel e Tomás juntos na universidade. Miguel e Tomás refugiaram-se num pequeno apartamento alugado em Cascais. Pela primeira vez, viviam juntos abertamente. Passeavam de mãos dadas na praia ao fim do dia, jantavam em restaurantes sem medo de olhares. Era liberdade, mas também era luto. Miguel chorava a perda do pai, da herança, do mundo que conhecera. Uma noite, Tomás recebeu uma chamada. Era o advogado do padrinho. Senhor Tomás, há uma cláusula que só agora posso revelar. O seu padrinho deixou uma carta selada para ser aberta caso o Sr. Miguel Ferreira perdesse a herança familiar.
nela, há uma doação de 40 milhões de euros para um fundo de investimento em nome dos dois. Tomás quase deixou cair o telefone. 40 milhões. O suficiente para reconstruir tudo, ou para começar algo completamente novo. Quando contou a Miguel, este ficou em silêncio. Ele sabia, murmurou Miguel. O teu padrinho sabia de nós. Sabia. E quis proteger-nos. Miguel chorou nos braços de Tomás. Chorou pelo pai que o rejeitara, pelo padrinho que os amara em segredo, por todos os anos perdidos. No dia seguinte, criaram uma nova empresa, Ferreira e Costa Investimentos. Pequena, independente, ética. Contrataram jovens talentos, apostaram em energias renováveis, em projetos sociais. A notícia correu, o filho deserdado volta mais forte com o apoio do parceiro milionário. O velho Ferreira viu as notícias. Sentiu o orgulho rachar, mas ainda não cedeu. Até que, 3 meses depois, recebeu um convite, inauguração da nova sede em Matosinhos. Assinada por Miguel e Tomás. Foi. Sozinho. Entrou no edifício moderno, viu o nome dos dois na placa. Miguel estava no átrio, elegante, sereno. Quando viu o pai, parou. Olá, pai. O velho olhou em volta. Viu empregados jovens, felizes. Viu fotos de projetos sustentáveis. Viu Tomás ao fundo, discreto. Bonito, disse por fim, voz rouca. Queres ver o resto? O velho assentiu. Subiram juntos. No último andar, uma varanda com vista para o mar. Ficaram ali, em silêncio. Perdi-te, disse o velho de repente. Não perdeste. Eu cresci. Eu fui duro demais. Foste. Mas eu também fui covarde. O velho respirou fundo. Posso conhecer melhor o Tomás? Sem ódio desta vez. Miguel sorriu, olhos marejados. Podes. E assim, devagar, como o mar que bate na costa, as coisas começaram a mudar. Um ano depois, a Ferreira e Costa era caso de sucesso. Jornais económicos elogiavam a visão jovem, a ética, o crescimento sustentável. Miguel e Tomás apareciam juntos em eventos, já não como segredo, mas como casal assumido. Portugal mudara um pouco, eles também. O velho Ferreira, agora reformado, aparecia de vez em quando na empresa. Trazia pastéis de nata, falava com Tomás sobre futebol, evitava temas mais profundos. Mas estava lá. Era um começo. Uma tarde de outubro, Miguel recebeu uma chamada estranha. Uma voz de mulher, nervosa. Senhor Ferreira. Chame-me Rita. Namorada da Joana Souza. Miguel recordou imediatamente. Sim. A Joana está no hospital. Tentou suicídio. Deixou uma carta para si. O chão sumiu outra vez. Miguel correu para o hospital de São João. Encontrou Rita no corredor, olhos vermelhos. Ela está estável, disse Rita. Mas queria que lesse isto. A carta era curta. Miguel, casei-me com um homem que não amo para agradar ao meu pai. 1 ano, dissemos. Mas não aguento mais a mentira. Vi-vos a vocês os dois felizes e percebi que nunca terei isso. Perdoa-me por usar o teu plano. Adeus. Miguel sentiu-se culpado como nunca. Ele escapara à armadilha, Joana ficara presa. Passou a noite ao lado de Rita no hospital. Quando Joana acordou, fraca, Miguel estava lá. Desculpa, sussurrou ela. Não peças desculpa. Eu entendo. Joana chorou. Queria ter a vossa coragem. Vais ter. Vamos ajudar-te. Nos meses seguintes, Miguel e Tomás apoiaram Joana no divórcio complicado. Enfrentaram o pai dela nos tribunais, usaram a influência da nova empresa. Joana saiu livre, mudou-se para Lisboa com Rita. Abriu uma pequena galeria de arte LGBTQ+. Tornaram-se amigos próximos. A experiência abalou Miguel. Percebeu como era ainda frágil a liberdade conquistada. Começou a apoiar associações, a dar palestras em escolas sobre diversidade.
Tomás juntou-se. Juntos, criaram uma fundação com parte do dinheiro do padrinho. A vida parecia, finalmente, em paz. Mas numa noite de inverno, Tomás chegou a casa pálido. Recebi um e-mail anónimo, disse. Fotos nossas antigas, íntimas, da universidade. A pessoa quer 50 milhões para não publicar. Miguel sentiu o sangue gelar. Chantagem. Alguém do passado, talvez alguém que trabalhara para o pai. Pagamos. Não. Isso nunca acaba. Então o quê? Assumimos publicamente antes que eles publiquem. Tiramos-lhes o poder. Miguel tremia. Eram fotos de quando tinham 20 anos, abraçados, beijos, momentos privados. Se saíssem, seria escândalo outra vez. Mas Tomás tinha razão. Na manhã seguinte, publicaram um post conjunto nas redes da empresa. Somos Miguel Ferreira e Tomás Costa. Amamo-nos há 15 anos. Estas são algumas das fotos que nos definem. Somos humanos, imperfeitos, apaixonados. Quem tentar usar o nosso amor como arma, perde. Porque já não temos medo. Anexaram 3 das fotos menos explícitas, mas suficientemente claras. A internet explodiu. #, Miguel Tomás Amor venceu. Jornais, entrevistas, apoio massivo da comunidade LGBTQ+. Alguns comentários cruéis, claro, mas abafados pela onda de solidariedade. O chantagista nunca mais deu sinal. O velho Ferreira viu tudo na televisão. Ligou para Miguel nessa noite. Estou orgulhoso de ti, filho. Demorei, mas entendi. Miguel chorou ao telefone. A vida, enfim, parecia completa. 2 anos mais tarde, num sábado de primavera, Lisboa acordou com bandeiras arco-íris em muitas varandas. Era o dia do casamento de Miguel e Tomás. Não um casamento de conveniência. Um casamento de verdade. A cerimónia foi no Palácio de Queluz, jardim privado, só família e amigos próximos. Joana e Rita estavam lá, de mãos dadas. O velho Ferreira, agora com 78 anos, chegou de braço dado com a irmã de Tomás. Miguel vestia um fato azul escuro simples, Tomás cinza claro. Quando se viram no altar improvisado sob as glicínias, os dois choraram. O celebrante perguntou: prometem amar-se e respeitar-se, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias das vossas vidas? Prometo, disse Miguel, voz firme. Prometo, respondeu Tomás, olhos brilhantes. Trocaram alianças de platina com uma inscrição interna: coragem, sempre. O velho Ferreira, sentado na primeira fila, limpou uma lágrima discreta. Depois da cerimónia, jantar ao ar livre. Discursos emocionados. Joana falou sobre como Miguel e Tomás lhe salvaram a vida. Rita chorou. O irmão de Miguel, Pedro, que entretanto se reconciliara com ele, fez um brinde engraçado que arrancou gargalhadas. Quando a noite caiu, dançaram sob luzes penduradas nas árvores. A primeira dança foi ao som de Fado menor, versão instrumental suave. Miguel encostou a cabeça no ombro de Tomás. Conseguimos, sussurrou. Conseguimos, respondeu Tomás. Mas nem tudo era perfeito. Nos bastidores, Miguel sabia que o pai ainda lutava internamente com alguns preconceitos. Sabia que havia familiares que não vieram. Sabia que o caminho continuava. Ainda assim, era o dia mais feliz da sua vida. Semanas depois, receberam uma notícia inesperada. O velho Ferreira sofrera um pequeno AVC. Não grave, mas suficiente para o fazer repensar tudo. No hospital, chamou Miguel e Tomás ao quarto. Quero pedir perdão, disse, voz fraca. Perdi anos preciosos por orgulho. Vocês os dois são o melhor que aconteceu à nossa família. Miguel chorou. Tomás apertou a mão do sogro. Quero deixar tudo em ordem. A minha parte da antiga empresa, o que sobrou, passo para vocês. Fundem com a vossa. Façam dela algo que me orgulhe. E assim fizeram. A Ferreira e Costa tornou-se num dos maiores grupos sustentáveis do país, com valores de inclusão no centro. Anos passaram.
Crianças de casais amigos cresciam chamando-lhes Tio Miguel e Tio Tomás. A fundação apoiava centenas de jovens LGBTQ+ em risco. Uma noite, já com cabelos grisalhos, sentaram-se na varanda da casa em Cascais, olhando o mar. Lembras-te quando eu disse, só quero ver meu saldo? Perguntou Miguel, rindo. Tomás riu também. Lembro. E olha onde aquele saldo nos trouxe. Beijaram-se devagar, como quem tem todo o tempo do mundo. Porque agora tinham. 10 anos depois do casamento, numa manhã de dezembro, Miguel acordou com Tomás ao seu lado, mais velho, mais sereno. O sol entrava pela janela, dourado. O telemóvel vibrou. Uma mensagem do banco, transferência recebida, 1 milhão euros. Remetente, Fundação Ferreira e Costa. Miguel sorriu. Era o prémio anual que criaram para jovens empreendedores LGBTQ+. Este ano, o vencedor era um rapaz trans de Braga com um projeto de energia solar comunitária. Tomás abriu os olhos. Bom dia, marido. Bom dia, amor. Levantaram-se, fizeram café, passearam na praia quase vazia. O mar estava calmo, o céu limpo. Sentaram-se na areia. Miguel pegou na mão de Tomás. Sabes, às vezes ainda sonho que estás zangado comigo por ter fugido. Tomás apertou-lhe a mão. E eu sonho que nunca te deixei ir. Mas depois acordo e estás aqui. Isso basta. Ficaram em silêncio, ouvindo as ondas. Conseguiste imaginar, há 20 anos, que chegaríamos aqui? Perguntou Miguel. Não. Mas acreditava. Acreditava que o amor valia o risco. Miguel encostou a cabeça no ombro dele, valeu cada lágrima. Naquele momento, o passado parecia distante, cicatrizado. O velho Ferreira falecera 2 anos antes, deixando uma carta para os dois: vocês ensinaram-me a amar melhor. Obrigado. A empresa prosperava. A fundação mudava vidas. Joana e Rita tinham 2 filhas adotadas. O mundo, lentamente, tornava-se mais gentil. Quando voltaram a casa, Miguel abriu o portátil. Escreveu um e-mail para o jovem vencedor do prémio. Parabéns. Nós sabemos como é difícil começar quando o mundo parece contra nós. Mas o amor e a coragem mudam tudo. Um dia, vais olhar para trás e ver que valeu a pena. Como nós vemos hoje. Assinou, Miguel Ferreira Costa e Tomás Costa Ferreira. Fechou o portátil. Tomás abraçou-o por trás. Vamos almoçar com a Joana e as miúdas. Vamos. Saíram de mãos dadas, como sempre. E assim, 2 homens que começaram com uma transferência inesperada de 20 milhões e um coração partido, construíram uma vida inteira de amor, perdão e coragem. Porque, no fim, o maior saldo que alguém pode ter não está no banco. Está no coração que aprende a bater sem medo.